Vamos iniciar mais uma live. E o tema da nossa live é uma história, né? Uma história de transformação, mais uma história de transformação. É muito bom a gente conhecer o antes e o depois de situações, né? Antes e depois se tornou uma coisa muito legal de ver. Não sei vocês, mas quando tem antes e depois, a gente já quer logo sentar e assistir, né? Pra entender o que aconteceu, o que a pessoa viveu, o que ela fez para poder se transformar, para poder transformar um objeto e, no nosso caso aqui, transformar a vida, transformar o comportamento, transformar os sonhos, transformar as ideias, buscar coisas novas, atraentes, diferentes. Então, é isso que a gente trata aqui, curar emoções. Boa noite, Lúcia, boa noite, Esther. Tudo bem, Esther? Quanto tempo? Que bom que vocês estão aqui, o Amor em Ação entrou também. A Aline já tá aqui. Aqui temos a Oliveira. Sejam bem-vindas. Eu quero pedir para vocês fazerem o seguinte, vamos interagir. Aqui a Vilma já entrou também. Vamos interagir? Vamos fazer assim. Vocês podem acenar, vocês podem mandar coraçãozinho, vocês podem mandar também o comentário de vocês, tá bom? E a gente vai conversando e vocês vão falando o que vocês têm de ideia, de pensamento, de dúvidas. E a gente vai colocar tudo aqui pra gente fazer um bate-papo legal. A gente só tem 1 hora, mas a gente vai poder fazer com que essa hora seja bem proveitosa pra todas nós, tá bom? Eu digo todas, mas homens também que estão entrando, vocês queiram convidar, fiquem à vontade, vamos convidar os homens também, porque a baixa autoestima não é uma característica de mulheres, mas de homens e mulheres. Todo ser humano pode sim ter baixa autoestima. E uma coisa que eu queria falar é o seguinte, muitas vezes você pode dizer assim, mas eu tenho muito autoestima para uma determinada área da minha vida. Mas já existe uma outra área em que eu não consigo. Por quê? Porque autoestima é segurança, é validação de quem você é. É você acreditar em você, é você não duvidar dos seus talentos, das suas qualidades. É você se valorizar. É você entender que você tem sim um valor, você tem uma estima. Todos nós temos estima, tá? Todos nós temos estima. A questão é se ela é baixa ou alta. Mas estima todos nós temos e precisamos ter por nós mesmos, tá bom? Então vamos lá? Vamos então ver aqui se a nossa convidada chegou, Aline. Vamos abrir para você aqui. E nós temos uma convidada hoje que viveu isso na prática e a gente vai chamá-la logo aqui. Pode solicitar aqui, Aline, que eu já libero para você. A Van entrou, a Luísa. Sejam todas bem-vindas. Aqui, ó, o Paulo Custódio já entrou. O Paulo Custódio é suspeito, né? Se ele não entrar, né, bem? Ele tem que entrar porque ele ajuda aqui. Ele ajuda a fazer tudo funcionar. Então, vamos lá. Aí, Aline. Muito bem. E eu já te aceitei aqui, tá bom? Opa! Oi! Aê! Nossa, como tá grande a minha cara, vou ter que pôr lá longe. Afasta um pouquinho o celular. Peraí, que minha Vamos bolsa ver, ficou pra gente muito ver você grande, inteira. tá? Agora eu consigo. Aê! Aê, aí sim. Calma, deixa eu ligar a luz aqui para ver se tá mais claro. Aê! Aê! Tô só colocando aqui a Aline Lima. Vamos fixar aqui a live para o pessoal saber do que a gente está falando aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigada, minha querida, por você aceitar o meu convite de participar aqui, contar um pouco da sua história maravilhosa para essas mulheres e homens que entrarão e que precisam entender a importância de autoestima. Você tá bem? Eu tô. Um friozinho, né? Tô aqui com a minha coberta, ó. Faz bem de ficar com a coberta. Eu também tô. Tô aqui do Também sol. vou mostrar a minha, tá bom? Também tô aqui com o meu roupão, ó. Para ficar quentinha aqui. Autoestima é a base para uma saúde emocional plena, saudável, integral, equilibrada.
A autoestima é a base. Por isso que muitas pessoas têm a vida emocional totalmente disfuncional e não sabem por quê, não entendem por quê, até porque a grande maioria das pessoas, e aqui eu vou frisar, a grande maioria das pessoas mesmo, pelo mundo inteiro, não sabem o que é autoestima. Verdade. E aí começa o problema. Se você não sabe nem o que é, como é que você vai dizer que tem? Ou como é que você vai pôr em prática essa autoestima, essa liderança que você tem da sua própria vida, a ponto de você comandar sua história, a ponto de você ser a autora da sua história, o autor da sua história. Eu sempre digo para os meus coaches, vocês precisam estar no palco dando o show. No palco da sua vida, quem dá o show é você. No palco da minha vida, quem dá sou eu. No palco da Aline, quem dá é a Aline. Então, eu não. E o que mais acontece é as pessoas que têm baixa autoestima, elas se negam a assumir o posto da vida. Elas fogem disso porque dá trabalho. Não dá trabalho, Aline? Muito. Muito trabalho. Dá muito trabalho. Só que as recompensas são o quê? São enormes, grandes, gigantescas. Enormes. Exatamente. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Dá trabalho? Dá, mas o que não dá trabalho? Estar também na aba do outro o tempo todo, aceitando o que o outro manda, sendo obediente, subserviente, isso também dá trabalho. A gente escolheu qual Depender... trabalho a gente quer, né? Essa que é a verdade. Eu tenho que escolher qual trabalho eu quero e com qual eu vou lidar bem, vou me divertir mais e vou crescer. Porque que os dois dá trabalho, dá. Então, existem pessoas que não querem de modo algum assumir seu espaço no palco, e existem pessoas que querem assumir 2, 3, 4, 5 lugares. Que querem assumir o seu e ainda dos outros, né? Tem marido que quer ser o homem da casa e ainda quer dar todas as ordens para a mulher estar debaixo das ordens dele. E tem mulher que faz a mesma coisa, e tem filhos fazendo a mesma coisa, tem chefes, tem pastores, tem todo tipo de pessoas que querem dominar também. Né? Então, quando a gente encontra uma pessoa que quer se esconder, fingir que não existe, e ela se casa ou forma uma sociedade com uma pessoa que quer mandar além da conta, aí dá o cenário perfeito. Um destruidor e o outro destruído. Porque, no fundo, é isso que acontece. Então, vamos lá. Eu quero novamente agradecer todos vocês que estiveram aqui, que estão aqui. Quero deixar aberto para que vocês façam os seus comentários, para que vocês possam interagir comigo. Se vocês estiverem gostando, pode mandar o coraçãozinho. Se você quer compartilhar com um amigo, com uma amiga, vai aqui no aviãozinho e clica e compartilha com uma pessoa que você quer que assista, tá bom? E faça os seus comentários e deixe as suas perguntas. Então, vamos lá. A Aline hoje está vivendo um momento da sua vida que você não imaginava viver quando a gente se conheceu. Nunca, nem passava na minha imaginação. Não passava na sua imaginação. Então, eu quero que você fale um pouco de como você estava quando a gente iniciou o processo. A primeira vez que a gente conversou, lembra? Eu estava lembrando. E a Aline é uma pessoa, além de forte, ela é persistente. Porque a primeira vez que a gente se conversou, se falou, a gente se viu, a gente se conheceu, a gente conversou, eu apliquei uma ferramenta, não foi, Aline? Foi. Mas naquele momento não deu. Não tinha condições, né? Não tinha condições. Para entrar no processo. Para continuar, para aceitar o processo, eu não conseguia, né? Não estava preparada ainda para lidar. Aí depois a Aline me convidou para um grupo de amigas na casa dela. Foi. Aí fui lá, conheci suas amigas, conversamos mais. Depois disso, a Aline, a gente sempre se falando. Eu acho isso importante frisar aqui, porque tem muita gente que pode olhar assim e dizer, nossa, isso não é para mim. Calma. Não desista de você. Né? Pode não ser a hora, pode não ser o seu momento, mas se você entender o assunto, entender como você está, você vai entender que mais dia, menos dia, você pode sim entrar num processo para ressignificar a sua mente e cuidar daquilo que é tão importante, as emoções. Então vamos lá, Aline, como que você estava naquele primeiro momento, para o pessoal conhecer e entender você melhor? Fala de onde você é, qual sua profissão, fique à vontade. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Aline, né? Como a Sueli já falou. Conheci a Sueli através de uma amiga que já tinha feito, né, um processo de coaching com ela.
E eu estava passando uma fase muito difícil, porque eu estava completamente perdida, né? De mim mesma, assim. Eu não sabia que rumo que eu tomava, para onde que eu ia, o que que eu fazia, eu estava completamente perdida. E aí eu conversando com essa amiga, ela falou, olha, eu conheço uma pessoa, ela tem me ajudado muito, e eu acredito que você também vai ser ajudada, né, por esse processo. E aí eu fui, então, a primeira vez lá. Marquei com a Sueli, e a Sueli, ela é muito enfática, né? Como é que fala? A luva de película, né? Luva de Ela pelica. bate de um lado, assopra do outro. Então, assim, você tem que estar preparado para levar. E aí eu cheguei, né? Eu estava assim muito desestruturada emocionalmente, né? Não estava sabendo lidar com as coisas. E aí, quando ela fez a ferramenta comigo, acho que foi a roda, né, da vida que a gente fez. Fizemos a roda da vida no shopping aquele dia, naquela tarde. Foi. Aí, quando terminou, que eu olhei aquilo, eu falei, gente, que bagunça. Que bagunça. Só que o que que acontece? Naquela hora eu não tinha estrutura para lidar com aquilo ali. Eu olhei e falei, não consigo. Não consigo, não tem como, não vou mudar, não estou disposta, porque assim, o que eu quero também que o pessoal entenda é que a mudança ela só acontece quando você quer. O outro Exatamente. não manda em você, né? Mesmo que às vezes você pague um valor, né? Ou, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui básico. Se eu quero emagrecer, eu posso até pagar academia, mas eu preciso ir lá, né? Eu preciso fazer minha parte. Então, Exatamente. esse processo que a gente passou, existe a sua parte e existe a minha. E eu não estava preparada para fazer a minha parte. Uhum. Era muito complicado lidar com tudo que ia mudar na minha vida, porque eu sabia que muitas coisas iam mudar e eu não estava disposta a passar por todas aquelas mudanças. Mas eu queria, eu tinha um ímpeto assim, no fundo, assim, eu falava, poxa, mas vai, e se der certo? Né? E se Oh, eu conseguir? Né? Porque eu sempre ficava muito nessa que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. uhum. E aí que eu tive essa ideia de, né, te levar lá com as meninas, inclusive elas são minhas amigas até hoje, assim, não sei se elas estão por aí, mas eu adoro todas elas são minhas amigas assim para toda a vida. Já Pau teve para outra, toda obra que a gente já fala, teve né? outra, já teve outra de lá que já fez o processo também. Ai, que legal. Muito. Então, assim, eu quis que elas conhecessem você, né? Que a gente Foi. pudesse ter uma Interação. interação e tudo. E aí chegou o grande dia, né, de iniciar o processo, né? Uhum. Então, naquela situação ali, eu era professora, eu morava de aluguel, o meu casamento estava completamente desestruturado, uma bagunça, né? Uhum. E eu estava, assim, completamente... Às vezes eu tenho até vergonha, sabe? Assim, quando eu falo com as pessoas, eu falo, gente, eu estava completamente fora de mim. Eu não tinha controle nenhum de nada que eu fazia. Terrível, 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 era uma situação terrível. Eu imagino. E eu queria muito que isso mudasse, fosse diferente, né? Fosse de uma outra forma. E aí nós iniciamos o processo. Na época eu ainda era casada. Eu estava aqui olhando uns e-mails que você me mandou, Uhum. e foi no ano de 2018, então tem 7 anos. 7 anos. E quanta coisa aconteceu nesse Nossa, período, né? muita Eu coisa. não sei se você quer que eu vou falando ou se você quer ir me perguntando. Aí Não, eu você vou me diz. perguntando. Eu vou perguntando sim. Você, é isso que eu queria que você desse essa introdução. Como você estava, o casamento naquela situação, você também. É muito importante o que você falou, de que de cara você não se viu em condições de fazer o processo. Existem duas coisas que podem impedir uma pessoa de fazer o processo logo que ela até se depara com a vida dela na roda, né? Porque ela olha assim, ela fala, gente, isso aqui não é possível que esteja tão ruim. Porque você não tem noção até você preencher, né? E o legal da roda é que você que responde, né, Aline? Exatamente. E depois no final você vai falar, gente, o que é isso? Que tragédia. Que tragédia. Então, mas existem dois pontos que podem impedir a pessoa de fazer assim que ela tem compreensão daquilo.
ela achar que não é o momento dela e que o que ela está vivendo vai se resolver de alguma maneira. Então ela não precisa de um processo para fazer isso. E a segunda coisa é o financeiro. Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, agora me pegou desprevenida, tal, alguma coisa assim. Mas eu posso garantir para vocês que o que mais impede não é o financeiro. O que mais impede é a pessoa encarar a realidade de que ela é aquela pessoa que está ali e que ela precisa de mudança. Esse é o desafio maior. E eu acho que Mas é a prioridade também, né, Sueli? sim, é uma prioridade, mas a pessoa quer deixar aquilo para depois, ela acredita, porque até ali ela vinha acreditando que tava que tudo bem, dá para ficar assim. Isso mesmo. E muito disso, Aline, a pessoa acredita o seguinte, emocional, isso aí é uma coisa que passa se eu fizer compras. Isso aí é uma coisa que passa se eu viajar. Mas não passa. Isso é uma coisa que passa se eu me reunir com amigas. Você tinha um grupo de amigas que vocês se reuniam para falar de temas importantes, para falar da Bíblia. Vocês ali tinham um momento de socialização. Vocês tinham tudo aquele grupo. Era muito legal. E isso tudo resolveu o seu problema emocional? Não. Não. Então Não é resolve. isso que é importante a gente frisar. A Aline sempre foi uma pessoa ativa, ela é professora, ela tem filho, ela era casada, ela tinha disposição para querer mudar. Só que ela pensava, peraí, será que tem que ser necessário mesmo tudo isso? Será que não dá para ir resolvendo na oração? Será que não dá para ir resolvendo? A oração é uma coisa que pega muito a pessoa. Puxa, mas eu estou orando, então por que não muda? Mas você é prova de que só orar não resolve, né, Aline? Não resolve. Só ler não resolve, só orar não resolve. E aí você então chegou no momento, qual foi o momento crucial para você que você falou, agora é o meu ponto, ou eu viro aqui, ou então vai ficar pior? Então, eu estava passando uma crise muito complicada, né, no meu casamento. E aí, o único meio que eu via, né, porque assim, a minha situação de estima era a seguinte, eu não me enxergava sem um marido, sem uma família, sem uma estrutura familiar. E na minha cabeça eu achava o quê? Se aquilo ali acabar, acabou minha vida, acabou tudo, não tem mais jeito, não tem outra solução. Eu não enxergava outras formas, outros meios de viver. A única maneira que eu enxergava era viver aquela situação trágica que estava terrível e eu não conseguia sair daquilo. Não conseguia sair, era como se fosse uma bola de neve. Deixa eu só te fazer abrir um parênteses. Você não conseguia se ver fora da estrutura de família que você tinha naquele momento, porque você não se via em condições de fazer, ou porque você estava totalmente rendida a tudo que ele fazia por você? Ele era a estrutura, ele mantinha tudo. Eu falo assim, que eu era uma sombra. Uma sombra. Era como se fosse... tinha um palco, ele era o personagem principal e eu era uma coadjuvante ou talvez alguém que sentasse na plateia. Entendo. Eu não tinha voz ativa, eu não me colocava, eu não me sentia importante, eu não me sentia... Tava tudo acabado, eu digo assim, destruído mesmo. A minha estima era péssima, eu não me enxergava uma pessoa, sabe assim, de valor, de você olhar para você e falar assim, eu consigo dar um passo, eu consigo fazer uma... Eu sempre achava que para eu fazer algo, eu precisava dele para me ajudar, para me incentivar, para me orientar, para, sei lá, sabe? Tanto que, assim, depois, né, a gente vai até conversar sobre isso, eu fui construindo de novo quem eu era, porque eu cheguei de um ponto, assim, que eu não sabia nem quem eu era. Do que eu gostava, do que eu preferia, de onde ir. Eu não tinha nem rumo. Para mim era só assim, se ele quer ir para a direita, eu vou com ele. Se ele vai para a esquerda, eu vou atrás. Então eu não tinha uma perspectiva, né, que a gente fala assim, de olhar e falar, vou fazer isso, gosto disso, quero estudar tal coisa, quero fazer tal coisa. Não tinha nada disso. Você não tinha sequer disposição para isso. Não. Você estava realmente vivendo a vida dele. Isso, você falou tudo. Você vivia a vida dele. Se ele queria cantar em tal lugar, lá estava você. Se ele queria tal arranjo musical, estava lá você. Se ele quisesse
Era ele que dava o tom para você. Exatamente, exatamente. Aí eu tenho uma pergunta de uma pessoa aqui que te perguntou o seguinte: o que te levou a tomar a decisão de sair desse relacionamento? Gostei da pergunta. Então, vamos lá. Aí, quando a gente começou o processo, na minha Uhum. cabeça, eu queria fazer um processo em casal, porque eu queria que as coisas se resolvessem. Sim, Quando nós chegamos e isso lá, é muito importante, gente. Deixa eu só falar, eu sempre vou te interromper, Aline, porque esse ponto de eu quero fazer um processo em casal para salvar meu casamento é a primeira e boa atitude. é, Porque ninguém está aqui para fazer processo para separação. Todas as exatamente. pessoas entram num processo para continuar casado, para manter esse relacionamento, só que com a seguinte Era o expectativa: objetivo. eu quero melhorar o meu casamento, eu quero melhorar quem eu Exatamente. sou, para eu ser melhor nesse relacionamento. E essa era a intenção da Aline. Exatamente. Então, eu cheguei lá desesperada. Essa aqui é a verdade. De fato. Desesperada. Nossa, era A assustadora a Sueli forma como sabe. você chegava. Eu estava desesperada porque eu não pensava, não passava na minha cabeça a possibilidade de ser uma pessoa divorciada. Não passava. Não tinha essa alternativa. Essa alternativa eu pulava, né? Verdade. Sim. Aí o que que aconteceu? Quando eu cheguei lá, que nós fomos fazendo o processo, que isso é muito legal, gente, que vocês saibam, né? Porque o processo, a Sueli e o Paulo trabalham com a gente, né? Então a Sueli faz uma parte com a mulher, aí o Paulo faz uma parte com o esposo, depois a gente faz uma troca. Então, Isso. conforme foi passando o processo, né? E as conversas eram duras, de horas, né? Era. Eram conversas difíceis, e nós fomos cumprindo ali as tarefas, porque existem, além de muitas ferramentas que a gente utiliza, existem tarefas que nós precisamos cumprir para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, existiam tarefas que eram tarefas de, né, o casal, Individual existiam as tarefas individuais, e o e que que eu as de casal. percebia? Que da minha parte, eu queria muito, mas a parte dele, ele não queria nada. Ele não estava disposto, né? Ele é a pessoa que tem a frase que virou nosso meme aqui em casa. Eu tô de boa. Era assim ou não era? E tá até hoje. Eu tô de boa. Aí vocês E saíam, tá. o Paulo olhava pra mim. Vocês saíam, o Paulo olhava pra mim, olhava pra ele e falava: bom, bem, eu tô de boa. Então, se ele tá de Ai, boa, vamos ver socorro. quem é que não tá pra se coçar, pra fazer alguma coisa pra virar esse jogo. Mas o que eu quero aqui enfatizar, porque eu acho que o ponto é esse. Como da minha parte, eu queria muito mudar, eu não aguentava mais sofrer, né? Uhum. A Sueli, ela me fez entender que eu era viciada, né? Que eu sempre lembro disso que você me dizia, que eu era viciada em sofrer. Pode ser loucura para vocês, podem, mas depois eu entendi que de fato eu era, né? Porque assim, Isso se torna um círculo vicioso, sim. exatamente, eu ficava bisbilhotando o celular, eu Nossa. ficava olhando Facebook, bisbilhotando senha, A procurando semana do ce... coisa. Lembra da semana do celular? Foi um desafio, hein? Foi. Nossa. Aí o que acontece? Eu vou até contar essa do celular. Conta. Como eu tinha vício, tá, gente? Eu tinha mesmo, eu vou assumir aqui. Eu tinha vício em ficar procurando pelos em ovos, né? Vamos dizer assim. Então eu ficava procurando, eu falava, eu ligava para o Sueli, eu ligava, coitado, eu liguei tantas vezes para o Sueli, tantas vezes, tantas vezes. Eu ligava, Sueli, eu quero mexer no celular, eu quero pegar o celular, eu quero ver tudo que tá no celular. Ela falou, você não vai pegar Ela nada. tinha crise de abstinência. Ela falava, você não vai pegar nada. Você vai se acalmar, você vai tomar um chá de valeriana. Quantas vezes? Vai deitar tranquila e calma, porque você Vai não respirar. precisa disso. E aí, conforme eu fui fazendo esses exercícios, tá? Porque esses é um dos, tá? Né? De ter esse controle emocional, não ficar surtando, né? Por exemplo, ele chegava tarde, muitas vezes tarde. Eu ligava para ela, eu falava, Sueli, ele chegou 1h da manhã, e agora? Eu vou lá e vou quebrar o pau. E aí ela falava, você não vai quebrar pau nenhum. Você vai ficar tranquila e calma,
deitadinha, bonitinha no seu quarto, lendo o seu livro, porque você não precisa, né, ter esse tipo de atitude. E conforme eu fui... E aí, uma das frases assim, que me marcou, que eu até escrevi aqui no meu caderninho. As coisas só mudam a partir das nossas atitudes. Sim. E a Sueli, ela frisa muito isso aqui. Quando eu comecei a mudar, as coisas começaram a mudar. Uau! Prestem atenção nisso, meninas, vocês meninos, todos que estão aqui. Perceberam? As coisas começaram a mudar quando ela começou a mudar. Não foi quando o marido começou a mudar. Foi quando ela começou. Porque se quem tem que estar no palco da minha vida sou eu, quem muda sou eu. Em busca daquilo que eu quero. E a Aline queria muito, muito, embora ela tivesse aqui. Eu teve uma frase aqui que falou, ela estava. Tá aqui, da Lúcia. Ela estava confortável na relação. Sim, você cria uma zona de quê? Era cômodo, né? Conforto, é cômodo. Você luta para sair disso, porque o seu cérebro está acostumado. O cérebro é o órgão maravilhoso, mas acontece que ele se habitua àquilo que você está dando para ele. Então, se você deu sempre para ele o comando de que você está ali em subserviência, é assim que ele vai querer que você fique. Tirar esse cérebro desse estado lento, letárgico, para ensinar para ele uma nova ação, é onde dá trabalho. E aí é onde as pessoas não querem passar por isso. Esse desconforto que você sente de pensar assim, mas caramba, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que fazer. Isso é o seu cérebro dizendo, desiste, você não vai conseguir. Larga pra lá, você não vai conseguir, né? Então, aí o que acontece? Eu comecei a fazer esse treinamento. Gente, o processo é lento, né? Porque hoje vocês olharem pra mim, é que vocês vão saber um pouco mais aqui, você vai falar, nossa, que moleza, gente, 7 anos, tá? E isso agora, depois de todo o processo que eu passei, mas assim, para eu me entender como uma pessoa que conseguia andar com a própria perna, que conseguia realizar as próprias tarefas, atitudes e tudo mais, ter os meus Tomar decisões. Demorou uns 2 anos. Não é tipo assim, do dia para a noite. Ah, agora eu sou uma nova pessoa. Não. É um treinamento diário, é um processo diário. E uma das coisas que a Sueli sempre falava para mim, né? Ela falava assim, que você ensina o seu cérebro como reagir, né? Você ensina o seu cérebro como fazer as coisas. Então, eu tive que aprender a ensinar o meu cérebro, né, novamente ali, a ter atitudes diferentes, a pensar de outra forma, porque eu não conseguia pensar de outro jeito. E aí foi abrindo-se um horizonte na minha frente, né? Foi abrindo-se um horizonte ali, foi abrindo-se um caminho para mim. Que eu jamais imaginei que eu pudesse traçar, trilhar, né? As possibilidades começaram a vir na tua mente. Você começou a ver que talvez, no início, talvez tivesse uma outra solução para aquilo. Exatamente, que foi aí que foi o ponto, né? Que aí, assim, terminamos o processo. Eu ainda fiquei casada mais 2 anos. Não foi terrível depois que a gente terminou o processo. Melhorou um pouco algumas coisas, né? Algumas situações melhoraram, mas eu já não me enxergava mais naquela relação. Eu já olhava e falava, não dá. Aí deixa eu só te interromper, da parte dele, né? Porque quando ela diz alguma coisa começou a melhorar, porque ele foi mexido, não tinha como. Ele não entrou no processo. Ele ia com ela, mas ele nunca entrou no processo, né, Aline? E é possível isso acontecer? É possível, gente. É possível você pagar para participar de um processo. É possível você estar presente no processo e você não entrar no processo. Exatamente. Porque você não quer, ainda mais no caso de um casal. Ele estava realmente de boa, como ele queria. E aqui a Lúcia corrigiu, falou, não, ele é que estava... Você colocou aqui, né, Lúcia? Não, ele estava confortável. Lógico que ele estava. Ela servia ele de tudo. Ela se preocupava, resumindo, ele era lindo, maravilhoso, fundamental, né, Aline? É assim que ele se sentia. E assim que ela também permitia que ele se sentisse. Então, era confortável para ele. Então, ele não entrou no processo, ele participava das sessões. Agora, quem entrou no processo foi a Aline, de corpo e alma. A ponto dela confessar para ela mesma quem ela realmente era. Porque o processo mostra, né, Aline? Sim, exatamente. O processo e aí, mostrou no processo... quem era ele, mas mostrou quem você era. Exatamente. E aí, chegou um ponto que eu entendi o quê? Da parte dele, ele não tinha interesse em mudança. E aí eu chamei ele. Tivemos uma conversa ali, um checkmate, né? Que eu falei,
Você não tem interesse em mudança, eu não sou mais a mesma pessoa, era nítido, assim, né? Nas atitudes, no dia a dia, era nítido que eu não era mais aquilo, né? Então chegou uma hora que, de fato, para ele também não deu mais, e aí ele saiu de casa, né? Foi embora. Mas, Quando assim, o que eu quero só terminar aqui, Sueli, só para as pessoas entenderem. Esses 2 anos, gente, que passaram depois que passou o processo, eu me entendi como pessoa. Eu comecei a passar por um processo de mudança de mim mesma, né? De me entender como uma pessoa importante, de entender que eu tinha condições, porque isso é uma construção do seu pensamento, né? De eu olhar e falar, eu consigo criar o meu filho sozinha, eu consigo dirigir se for preciso, que eu fui passando por um processo, tá? Até que as coisas acontecessem. Então, assim, quando ele saiu de casa, eu já me sentia pronta para andar com a própria perna e sozinha. Não, sem depender de ninguém. Né? E essa construção veio vindo, quando você diz assim, você entra no processo para salvar o casamento, para se resolver e salvar o casamento. Exatamente. Descobre que não tinha autoestima nenhuma e que precisava de ajuda de fato. Isso. Aí você se resgata, você realmente fez um resgate, um autorresgate, você saiu daquela situação. E aí você falou uma frase importantíssima aqui. Eu já não me via naquela relação. Prestem atenção nisso que ela falou. Para quem no início, por isso que o título dela é uma história transformadora. No início, uma pessoa que não se via sem o marido, sem aquele desenho de família que ela tinha, e depois do processo, depois de aplicar, depois de se reestruturar emocionalmente, agora ela não se vê no relacionamento. E quando ela chega para ele, e quando ele vai notando essas diferenças, porque é rápido, né? Lembra da ferramenta resultado esperado? Quando você quer que isso aconteça? É porque de fato vai acontecer. Sim. Então, quando o marido começa a perceber, ele começa a entender que ele já não era mais o dono da vida dela. Isso. Nossa, eu acho que assim foi a virada da chave. Porque o que acontece? Quando ele decidiu sair de casa, ele olhava para mim e ele chegou a falar algumas vezes. Ele falou assim, Aline, você é outra pessoa. Você não é mais aquela pessoa. E eu não era mesmo. Aí você viu que você conseguiu. Uhul! Eu não era mesmo. Eu era outra. E nem eu tinha noção do que eu era. Eu só vim ter noção depois de um tempo. Aqui tem uma amiga, tô dizendo, amiga linda, acompanhei parte do processo e vi maravilhas e evoluções em sua vida. É a Leila Alves. Legal, Leila. Minha amiga linda, maravilhosa. Oi, elas me ajudaram muito também, tá? Não é só sozinha que a gente anda, né? Todas elas me ajudaram muito no processo. Sim, mas então, aí vamos lá, porque são muitas coisas. Aí quando, né, que ele decidiu sair ali, que eu tomei a rédea do negócio, né? Eu comecei a me organizar, gente, porque assim, a minha vida tava uma bagunça. Né? Então, eu enfrentei o meu medo, né, de dirigir. Comprei um carro e tirei a minha carta. Gente, foi um processo doloroso, né? Eu falava, Sueli, eu não. Menina, quase 1 ano ali batalhando, né? Porque eu era muito medrosa, né? E eu não tinha estima, assim, né? Não confiava em mim mesma, vou dizer assim. Então, foi um processo muito lento, né? E aí, aprendi a dirigir, comprei o meu carro, comecei a juntar dinheiro, limpei o meu nome, eu tinha uma dívida muito alta, quase 10 mil reais. Uhum. Gente, e eu vou falar para vocês, o meu salário naquela época era 2 mil reais, não era mais que isso, não. Uhum. Eu comecei a organizar a minha vida financeira, comecei a pagar as minhas dívidas, fui me apertando, me organizando. Tive algumas mudanças. Inclusive, gente, eu quero falar isso aqui também, porque eu acho que isso aqui pode ajudar muitas pessoas, né? Uhum. Depois escutem e vejam isso aqui. Quando eu decidi, né, que eu falei, agora minha vida vai ser outra, eu vou andar para frente, o negócio vai dar certo, né? Eu tenho força, eu consigo, eu sou capaz. Eu fui para casa dos meus pais, né? E no dia que eu fui mudar, eu decidi que eu não ia levar nada daquela casa. Eu não queria lembranças daquela casa.
E aí, eu coloquei no meu status, falei, gente, eu tô doando os meus móveis, se alguém tiver interesse. Na época, uma casa tinha pegado fogo e baixou um caminhão na porta da minha casa e levou todos os meus móveis para essas pessoas, que a casa pegou fogo. Nossa, que virada. E aí, aqueles móveis, gente, iam saindo, eles iam levando um pedaço de mim. Porque é a sua história, né? São as suas coisas, você lutou tanto para conquistar. Mas eu falei, esses móveis, eles estão saindo, eles vão ajudar a vida de uma pessoa, de alguém. E um dia eu vou ter todos eles de volta, né? Eu vou ter todos eles dentro da minha casa, porque eu morava de aluguel. E eu enfiei aquilo na minha cabeça. E aquilo foi onde eu fui correr atrás de conquistar. Eu falei, não Você vou ficar determinou isso para o seu cérebro. Você Exatamente. falou, eu vou ter tudo novamente na minha casa. Exatamente. Essa é uma parte muito importante quando você determina com a força com que você fala, a emoção que você coloca, isso tudo é ensinamento para o cérebro. Tem gente que diz assim, basta você repetir 10 vezes uma palavra. Não, não basta e isso não é transformação. Isso é autoajuda, não tem nada a ver com o processo de ressignificação mental. Não confundam as coisas. Esse negócio de repete frase, lê frase, não. A questão aqui é a ativa cognitiva. Você tem que estar com a sua mente mudando, transformando racionalmente, de forma racional. Não tem ilusionismo, não tem hipnose, não tem nada disso. Por isso que dói. Porque é de maneira racional. Você não entrou nisso de maneira que você concordou? Você pode ter até entrado emocionalmente. Estou apaixonada, entrou nessa história. Mas você entrou e depois que estava lá dentro, você via o que você vivia. Racionalmente, você via que você não é louca. Você que está passando por um relacionamento ruim, você sabe. Você está vivendo uma situação péssima e você está consciente disso, só que você está se enganando. Eu posso viver, tudo vai mudar. Um dia tudo muda. Não tem frase pior do que essa. Um dia, seu cérebro não entende um dia. Um dia tudo muda. Tudo o quê? Seu cérebro precisa de coisa real, palpável. Então a Aline falou, eu estou dando tudo porque eu vou conquistar tudo de volta. Eu vou ter a minha casa e eu vou ter os meus móveis. Viram como ela foi afirmativa na frase? E na intenção. Porque frase sem intenção não voga nada. A intenção é que vai fazer você mudar de atitude. Que vai fazer com que você fale, opa, peraí, o que eu tenho que fazer agora para realmente conquistar? E aí você partiu para isso, né, Aline? Parti. Aí fui para cima com todas as minhas forças. Só que assim, o que também eu acho que é legal a gente frisar. Eu comecei a me enxergar como uma pessoa importante. Então, nesse período, gente, foi um período muito curto. Coisa de 2 anos, assim, eu comecei a ir para academia, eu emagreci, eu comecei a cuidar de mim mesma. Nossa, eu fiz muita coisa, gente. Eu estudei, eu fiz uma pós-graduação, né, nessa época. Eu tava assim, poeta, eu falei, agora vai. Agora peguei no embalo. Peguei no embalo. E aí comecei a me organizar financeiramente, juntando dinheirinho. Deus foi abençoando também, né, gente? Deus vai abrindo as portas, as coisas vão acontecendo. Com certeza. E com 2 anos ali daquele processo, eu comprei minha casa. E eu estou nela agora. Viram só que coisa incrível? Ela merece ou não merece palmas aqui, gente? Vamos ver todo mundo acenando com palminha aqui pra Aline. Porque ela conseguiu, ela já tem agora aí a casa dela. Muito bem, Aline. Isso. Aprendeu e aí, a dirigir, né? Perdeu aquele medão de dirigir. Primeira coisa. Perdi, não. Já troquei de carro, graças a Deus. Gente, assim, a minha vida mudou completamente. Eu não sei nem explicar para vocês assim, porque foram tantas coisas maravilhosas que aconteceram. E aí, a última né? Eu tenho muito medo de mudanças, né? Mas assim, eu tinha, tá? Porque agora eu não tenho mais. Eu já ia perguntar como que é mesmo isso aí? Tenho, mas não. Eu tinha uma extrema dificuldade com coisas novas, diferentes. E eu decidi, inclusive você até falou no vídeo que você gravou agora há pouco, você diz o seguinte, como é que foi que você falou? Você tem a vida financeira que você deseja? Você deseja? Isso mesmo. E eu não tinha. E eu falei, não, isso também agora vai mudar.
Então, eu me dediquei, gente, muito. Eu passei um período de estudo, né, para eu passar num concurso público. Então, eu me dediquei. Eu falei, eu vou passar no concurso público. Não tinha essa ideia de, talvez eu consiga. Não, eu vou, eu vou passar no concurso público. Essa é uma nova Aline, hein? Essa é uma nova Aline. E aí eu comecei a estudar e me dedicar. E quando foi o ano passado, em agosto, agora em agosto, dia 8 de agosto, vai fazer um ano que eu sou concursada. Eu sou coordenadora pedagógica na Prefeitura de Carapicuíba. Porque eu já tinha 15 anos que eu trabalhava no Colégio Adventista. E eu não via perspectiva de sair de lá. Eu falei, eu vou aposentar lá, vou ficar lá para sempre, é isso mesmo. E nem de ter um cargo de, né, de direção. Acima disso, né? Exatamente. Então, assim, até isso, gente. Porque quando eu cheguei lá, né, que eu falei, gente, agora eu sou uma coordenadora, agora eu dirijo uma escola, né? Agora eu sou uma pessoa responsável por um grupo de professores. É uma escola grande, tem 700 alunos, né? Meus parabéns, Aline. Você merece tudo que você lutou para conseguir. Você merece tudo e muito mais. Ai, Sueli, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. A Sueli, ela é uma pessoa que ela levanta, ó, ela bate, eu já falei, morde a sobra. Porque assim, gente, ela faz você se sentir a Mulher Maravilha. Sabe assim, de você olhar pra você e falar assim, cara, você é capaz, você consegue qualquer coisa que você quiser. Entendeu? Você é capaz, você pode, você tem condições de fazer. E assim, gente, eu preciso falar do meu filho, tá? O meu filho, ele passou por todo esse processo. Oh, que menino maravilhoso. Um dia vocês precisam conhecer meu filho. Ai, o filho não dela, é meu filho não, tá? É uma coisa maravilhosa aquele menino, nossa. E o respeito, o meu filho, ele é incrível. Mas sabe por que ele é incrível? Porque ele viu uma mãe transformada. Meus parabéns. Ele viu uma mãe diferente. Menino, ele viu uma mãe que ele tem orgulho. Eu sei que ele tem. Quando eu conheci o teu menino, que ele veio até mim e falou assim, eu sou filho da Aline. A forma como ele se aproximou, o jeito que ele falou comigo, eu olhei assim e falei, meu Deus, eu fiquei encantada com ele, encantada. Porque hoje em dia você não conhece rapazes com essa educação do teu filho. Ele foi incrível, simpaticíssimo, amável, gentil, respeitoso, aqueles olhos dele, coisa linda. Eu falei, meu Deus, que bênção que a Aline tem. E agora, olha só, agora você tem um formato de família diferente, você e seu filho. E aí, tá bom ou tá ruim? Tá ótimo. Inclusive, isso não quer dizer extremamente seletiva, né? Porque você fica assim, esse aqui não dá. Porque na vida que eu tô agora, esse aqui não dá, esse aqui talvez. Esse aqui, você subiu o nível, você subiu o padrão. Quando você sobe o padrão, você tem que encontrar alguém no seu padrão. Exatamente. E é isso aí. Porque se não for no seu padrão, também para que vai adiantar? Isso mesmo. Olha o tanto que eu ralei para conquistar o que eu tenho, né? Não. Tanto que você ralou para conquistar liberdade, cura emocional, superação dos seus medos, conquistas que você sabe o quanto você lutou, quanto você estudou para fazer sua pós, para conquistar sua vaga hoje. Você hoje, como você diz, você está coordenando uma escola grande, com pessoas capacitadas, gabaritadas, e que você está ali subindo de nível. E mais você tem para conquistar, Aline, muito mais. Eu gosto muito do trecho de um livro de uma escritora que ela diz o seguinte, você precisa trabalhar para crescer e aumentar o seu patamar, lutar por patamares mais altos. Deus não quer menos de você e menos de mim, não. Ele quer mais. Vocês que estão aqui me ouvindo, se você tá contente com uma vida medíocre, e quando eu tô falando aqui de medíocre, eu não tô xingando ninguém, medíocre é na média. Sabe o que significa média? Média significa morno. E o que Deus disse que é para fazer com que é morno? Você não é frio e não é quente. Eu estou a ponto, você é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, Deus já disse o que se faz com que é morno. E a vida da Aline estava de morna para fria. Se tivesse no... Aí que danou tudo mesmo. Terrível, mas, terrível. Gente, não tem coisa pior do que morno. Você quer tomar um leite morno? Bom, até que leite morno, vai, passa. Um biscoitinho eu gosto. Mas vamos lá. Você quer chá quente, você quer tudo você quer quente. Você quer uma vida sexual morna? Ou você quer uma vida sexual quente?
Você quer ser uma vida financeira morna ou você quer uma vida financeira quente? É isso, Deus não te chamou para ser morna. Mulher, você que está aqui comigo hoje, se o seu relacionamento está morno, trabalha para ele ficar quente. A Aline Isso. trabalhou, a Aline, eu sou testemunha da Aline. A Aline trabalhou para cuidar do relacionamento dela e para fazer ficar quente. Mas relacionamento é dois e o outro não queria. Isso. Agora, a Aline ia paralisar a vida dela e se tornar simplesmente uma mulher depressiva, doente pelos cantos, uma professora que rendesse mal na escola, uma mãe infeliz porque o marido não queria. Por isso que ela fala, a Sueli anima. É lógico que eu animo. Eu tenho que animar porque você tinha cura. Eu sabia que tinha, como eu sei que ele também tinha. E o tempo dele vai chegar. Amém. Vai chegar e ele vai se reestruturar. Eu creio nisso. Porque eu creio Amém. que todas as pessoas que sabem que não estão bem, elas vão lutar para melhorar. Mais dia, menos dia. E quando vocês entenderem isso, é só me procurar. É só me procurar que eu tô aqui para atender. Deixa eu só falar mais uma coisa, Sueli. Sim, nós Às estamos. vezes, a gente fica num relacionamento, né, ruim ali naquela situação, não se enxerga uma pessoa importante, não consegue ter atitudes proativas. A gente acaba ficando ali muito por causa dos filhos. O meu maior medo era eu não conseguir sustentar o Enzo, não conseguir cuidar dele, não conseguir ser um suporte para ele, né? Entendo. E o que eu percebi? É melhor uma mãe saudável, com estima, determinada e disposta, sozinha. Você não está sozinha, você tem Deus também. A Deus acima Do de tudo. que você ficar numa situação que você não caminha, não progride. Seus filhos enxergam isso também. Eles olham para você e falam: minha mãe não. Quem é minha mãe? Né? Quem é nessa história toda? Que papel ela tem? Exatamente. Então, assim, isso também não é construtivo para os filhos, né? Mas, assim, isso que a Sueli falou é muito importante. A gente tem que lutar pelo nosso casamento, né? Orar, lutar, fazer a nossa parte. Mas a gente precisa se enxergar como uma pessoa de valor dentro dessa relação. Essa relação, ela está construindo, ela está progredindo, ela está evoluindo, ela está me levando para onde essa relação, né? O casamento é preciso que um valorize o outro. Sim. Quando você é desvalorizado, é porque muitas coisas estão acontecendo nesse caminho que você pode não estar se dando conta. Um desprezo, uma conversa atravessada, uma palavra dura, uma críticas persistentes, que sabe? São situações que você vai pensando e você tem que pensar, porque senão você não chega a recolher o material suficiente para fazer uma análise. Peraí, eu tô bem nisso aqui ou eu já não tô mais? O respeito acabou, o carinho, a admiração. Casamento tem que ter admiração um pelo outro. Eu tenho que admirar o meu marido. Existem qualidades e predicados nele que eu admiro. O homem tem que admirar a mulher. Agora, quando o homem para de admirar a própria mulher e começa a achar que tem mulher lá fora melhor, ou começa a simplesmente fazer coisas que degrada a moral, a mente, as emoções de uma pessoa, gente, isso tem que ser urgentemente trabalhado. Porque não tem emoção que resista. Se a Aline persistisse naquela situação, ela ia cair em depressão. Era isso mesmo. Eu já O tava, né? caminho era Tava muito mal. Tava mal mesmo. Aí, então, ia chegar no momento em que ela ia começar a precisar do quê? De medicação, ia precisar de coisas que, sabe, que ia fazer ela viver uma vida vegetativa. Imaginem essa menina, do jeito que ela é, com todo esse potencial, prostrada numa situação de depressão. Ou seja, é um pecado isso. Chega a ser um Sim. pecado diante de Deus, porque você tem o dever de estar bem para glorificar a Deus. Eu sempre digo isso, não digo, Aline? É que a sua Sim. vida seja um louvor para Deus. É isso que a gente tem que trabalhar para ser. Então, peraí, tá sendo um louvor o que eu tô fazendo? Peraí. No emprego eu sou subordinada e humilhada. No casamento, a mesma coisa. Sou eu que pago todas as contas. Mas eu preciso ficar com ele porque é ruim com ele e pior sem ele. Não. Era É esse o ruim com pensamento que ele? eu tinha. Era esse o pensamento que eu tinha. Então pensem bem, gente. Pensem porque... E tudo começa quando você vê e percebe que não está se admirando. Sim. Aí é que a coisa acontece. Você olha assim e fala... Se você olhar para você, você tiver de um jeito, tá bom, do outro também tá bom. Tanto faz.
Tanto faz como tanto fez. Nada te anima mais, você não tem mais desejo de nada, isso tudo vai caindo numa situação depressiva. E a baixa autoestima leva fatalmente à depressão. Não tem outro Então, caminho. isso que você está falando era uma coisa que eu tinha, assim, muito latente, assim. Eu tinha muito medo, né, de que ele gostasse de outra pessoa, de que ele ficasse com outra pessoa, de que a outra pessoa fosse mais bonita que eu. Então, eu não tinha estima nenhuma, zero. Gente, zero. Zero. Então, depois, quando foi passando o tempo, que eu olhei, eu falei, caramba, eu sou uma pessoa interessante, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa agradável, né? Eu não Exato. sou isso, né? Para ter migalha, para ter... Eu posso muito mais Aceitar. que isso, existem muito mais possibilidades que essas. Que era Isso, isso que eu isso. não enxergava em mim, eu não conseguia olhar para mim e enxergar essas coisas. E quando a sociedade te despreza, ainda é suportável, mas quando você mesmo se despreza, é insustentável. Por isso que tem que correr antes, bem antes. Correr para buscar solução. Então, a autoestima, voltando nessa questão, a autoestima é a base, por quê? Porque quando você tem autoestima, você sabe se valorizar, então você sabe o seu limite e você impõe o limite. Quando Exatamente. você não tem autoestima, você não impõe limites. Você aceita tudo que te é imposto. Exatamente. Tudo que o outro faz, você aceita, né? Você tolera, vai E ainda levando, acha vai bonito. deixando. E ainda acha bonito. É, Ainda fala, nossa, olha o meu marido, olha o meu filho. Gente, tem filhos humilhando mãe e pai, humilhando, humilhando. triste. E mãe ali, caladinha, mas é meu filho. Quer dizer, pôs no mundo, sustentou, deu estudo, e o filho humilha. Por quê? Porque a mãe, infelizmente, é assim. Então, quando a gente está falando aqui de autoestima, a gente está falando de uma pessoa que pode crescer e resolver o todo da sua vida, cada área da sua vida. Cresce todas as áreas ou não cresce, Aline? Cresce. Você se sente capaz de resolver qualquer tipo de problema. Não tem mais um problema que você olha e fala assim, ah, esse aqui eu não sei o que fazer, né? Inclusive, depois, numa outra oportunidade, a gente vai conversar, né? Mas eu estou passando por uma situação neste momento, que não vem ao caso, e tudo que eu aprendi há 7 anos atrás, eu estou usando exatamente para a situação que eu estou passando hoje. Isso. E estou passando tranquilamente, com paciência, com Aí, resiliência. Você vai aprendendo a resolver os seus problemas com tranquilidade, com sabedoria, no muito bem. momento certo, né? Tendo ali as atitudes corretas para que as coisas aconteçam no tempo que precisam acontecer. Porque eu acho que também existe a questão, quando você está com um problema, principalmente problema de ordem emocional, casamento, a gente tem muito medo de que aquilo não se resolva e a gente tem um desespero que aquilo se resolva urgente, né? E as coisas não se resolvem urgente. Não. Ó, quantos anos se passaram? 7 anos para eu chegar onde eu estou agora, né? Sim. Você começou no momento em que você falou, chega. Isso. Ali foi o início, foi o start. Ali você começou. Agora, quanto tempo demora? De acordo com o tempo, com o período que você se dedique. É lógico que tirar uma carta, quanto tempo? Fazer uma pós, quanto tempo? Organizar minha vida financeira para poder comprar um apartamento, quanto tempo? Tem gente que está há 10 anos e não fez 1% do que você fez até hoje. E está dizendo para si mesmo, não, mas eu não preciso mudar. Não preciso, tá bom assim. Mas não fez nada, passou 10 anos. Tem gente que diz assim, eu não vou fazer faculdade porque são 5 anos. Eu sempre digo assim, tá bom, você vai para a faculdade 5 anos ou você vai um dia? Eu vou um dia. Eu falei, então, e depois você vai no outro. E depois no outro. E depois no outro. E os Então anos você vão vai passar do mesmo jeito, né? do mesmo jeito. Se você não vai, mas eu tenho 60 e tantos anos, não vou mais. Não vai mais por quê? Por que não vai mais? Tem que ir agora. Tá dando vontade? É agora. Sente que precisa, faz agora. Exatamente. Não deixa para amanhã. Porque se você deixa para amanhã, as coisas não vão se resolver porque você tá achando que demora muito. Não, demorar vai demorar, fazendo ou não. Agora, se você enfrentar, lá no final você tem vitória. Se você não enfrentar, cada dia você vai ficando mais derrotada. Porque quando você não faz o que sabe que tem que ser feito, você se sente frustrada. E a frustração traz decepções e vai trazer doença emocional.
Isso é fato. Não tem como você pensar diferente. Se você tem um grande sonho e não está lutando por ele, então não sonha, não. Desiste. E dá menos trabalho. Porque sonhar e não realizar é frustração. Então, para de sonhar. Porque tem gente que vive no mundo da ilusão. Um dia minha vida será outra. Como vai ser outra se você não está dando o primeiro passo agora? Não tem nenhuma atitude para mudar, né, essa Não tem nenhuma situação. atitude para mudar. Eu me lembro quando a Aline falou assim, eu vou tirar minha carta. Eu falei, yes, vai lá tirar sua carta e você vai conseguir. Eu atendi uma cliente que ela tinha uma dificuldade tremenda para poder passar nos testes, né, do Detran. Então, Ela não é de São Paulo, ela é de outro estado. E cada vez que ela ia, então era todo um processo de preparo para ela poder ir, né? Porque ela não. Ela estava tão traumatizada de pagar e oh, meu pagar Deus. e não dava certo, que ela falou assim. Aí ela tinha começado o processo por um motivo. No meio do caminho, ela falou assim: eu posso mudar para poder perder o medo de dirigir? Eu falei, mas não precisa mudar, isso você vai conquistar junto com o que você quer. E aí, mas foi indo, foi indo, foi indo. Mas foi uma coisa que ela teve que lutar e a gente foi junto. Uma Até que batalha, né? ela tirou a carta dela. É isso Tirou mesmo. e isso se tornou um grande marco na vida dela. Ela falou, puxa, se eu conseguir isso, depois de ter Eu sido faço mais de qualquer 5 vezes coisa. reprovada, agora eu vou, agora eu consigo. O que está faltando na sua vida, você que está me ouvindo aqui, que tem que ser a sua virada de chave? Todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo. E só passa depois que fica insatisfeito com o momento que vive. Porque enquanto tá bom, não precisa mexer. Vai levando, é isso mesmo. Vai Vai empurrando levando. com a barriga, né? E aí hoje você então é nova vida, nova história. Graças a Deus, hoje eu sou outra Graças pessoa. a Deus. Outra Eu, pessoa. inclusive, às vezes eu sempre falo, gente, como eu tinha aquelas atitudes, da onde eu. Que é aquilo, gente? Eu, uma pessoa completamente descompensada. Sim, descompensada, disfuncional, né? Não funcionava, a roda não girava direitinho. Hoje sua roda está girando. Graças a Deus. Quando a gente tem estrutura emocional, todas as outras coisas você não está parado, você está trabalhando para conquistar. Por isso que a roda está girando. Você está É isso mesmo. trabalhando para conquistar. E isso é a vida. É a vida. Agora já é orientadora pedagógica. Agora o que mais? Ninguém para, Aline. É isso Ninguém para. O que mesmo. mais? Que curso eu vou fazer agora? No que eu vou me empenhar? Onde eu posso crescer? O que eu posso fazer para aprender mais? Se tem uma coisa que não ocupa espaço é aprender. E se tem uma coisa que enriquece qualquer pessoa hoje em dia é o conhecimento. É isso mesmo. Não são mais fábricas, não são terras, é conhecimento. Se você tem conhecimento, invasa ele e vende que você vai ficar rico. Agora, se não tem conhecimento, pode esquecer. Então, o que vale a pena fazer? Investir em crescer cada dia mais intelectualmente e na área que você gosta, na área que você se dedica, a área que você ama fazer. Então, isso é para a Aline, isso é para cada um de nós que estamos aqui, nos quais eu me incluo. Porque eu também estou crescendo, eu também quero mais. Eu quero saber mais. Eu sempre digo o seguinte, nossa, o meu sonho acho que era resolver a vida de uma pessoa numa sessão. Uma só. Ser rápido, né? Mas tem o processo da pessoa também, né, Sueli? Eu acho que assim, Sim. mesmo que a gente tenha muito a agregar, né, que você assim, cada conversa que a gente tem com você é uma nova descoberta, são novas experiências, né? Inclusive, só para enfatizar aqui, né? O processo ali da separação foi um processo difícil, né? E a Sueli me ajudou, mais uma vez, né? Sempre ali comigo, me ligava, me orientava. Então, assim, foi um processo difícil, como toda separação é, mas eu me dei um tempo para sofrer. Eu falei, eu vou sofrer até aqui. Daqui para Sim. cá acabou. Agora é uma nova vida, uma nova construção. Eu me dei o tempo ali do luto e parti para a batalha, né? Porque eu precisava lutar. O tempo do luto não pode pular. O tempo do luto é hora de chorar até o olho inchar e faz parte e é legal e tem que ter. O Sim, cérebro não entende você pular coisas que você tem que viver. Por isso que existem pessoas hoje simplesmente fazendo loucuras que deveria ter feito na adolescência. Não fez na adolescência, não entendeu e não se estruturou emocionalmente, quer fazer agora. É nítido, nítido não, é clássico de pessoas que pulam fases da vida. Ah, mas eu não pulei porque eu quis, aconteceu um problema na minha vida e naquela fase eu tive que amadurecer muito rápido.
Ninguém tá dizendo que foi porque você quis. Foi uma situação. Mas ficou uma fase que não foi vivida, né? A infância, a pré-infância, a Sim. adolescência, a pré-adolescência, todas são fases que a gente tem que passar. E quando se perde alguma coisa, é preciso viver o luto. Então, é a parte que você tem que se entregar mesmo. Peraí, deixa eu chorar aí, vai chorar. Chorar até babar, e tem que chorar mesmo. Porque depois que você chora, você vai esvaziando, você vai tirando essa dor, isso vai saindo. E tem um período. E é isso que a Aline falou, muito obrigada por ter falado, Aline. Eu tenho que sair do luto também. Sim. Calma. Também não é para você ficar lá eternamente. Então você sabe que vai chorar. Ah, mas eu sei, Sueli, qual o prazo? Não. Bater o martelo, não. Geralmente por morte de 1 mês a 12 meses já estourando. Mas tem gente que está recuperado com 3 meses, com 6 meses. Tem gente que se passou de 1 ano já está precisando de ajuda. Não está dando conta sozinho. Então, mas geralmente nesse período. Agora, um divórcio pode ser até mais traumático do que a perda para a morte. Então, cada caso é um caso. Então, é por isso que tem que ser individual, é por isso que tem que ser analisado, é por isso que levam tantas conversas, né, Aline? Tantos períodos de análise ali. Inclusive, eu tentei me separar uma primeira vez antes de fazer o processo. Eu fiquei separada 1 ano, não conseguia, não sabia lidar com como eu me sentia. E aí eu voltei com ele, que foi quando a gente procurou ajuda. Então, assim, eu não consegui me desvencilhar daquela situação. Eu olhava e falava, eu não consigo, não tenho capacidade, não dá para viver sem ele, eu preciso voltar para lá, e eu não conseguia. Então, assim, quando acabou, que ali acabou, eu falei, acabou, eu entendi, agora acabou de verdade, porque eu estou preparada para viver essa nova fase da minha vida. Agora eu consigo. Aí você foi se preparando, foi exatamente, você foi se preparando emocionalmente, enxergando a realidade, vendo que não havia possibilidades, Exatamente. que não dependia mais de você e que continuar não daria certo. Então, tem que passar, né? Tem que entender, tem que viver o dia a dia. É sofrível, não tem como dizer que não é, mas é possível superar. Exatamente. E quando supera, aqui entrou a Ana, entrou mais. Sejam bem-vindos, o Felipe. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem entrado. Nós já estamos encerrando, já estamos realmente. Ainda bem que o Instagram não cortou com 1 hora. Geralmente ele corta. Nós vamos encerrando aqui. Eu quero te agradecer muito, Aline, agradecer pela pessoa forte que você se tornou, mas não se tornou porque, entrou dentro de você força. Se tornou porque você trabalhou para conquistar essa força. É importante a gente lembrar que Deus é a pessoa que pode capacitar cada um de nós. Amém. Não existe essa história de eu vou me agarrar na pedra tal, na torre tal, na pirâmide tal, no mantra tal. Gente, isso não existe. Nós temos que entender que acima de nós está Deus e Deus quer o melhor para os seus filhos. Amém. Eu posso simplesmente não fazer o que Deus quer. Deus vai sobreviver? Sim. Nós é que não. Deus vai ficar triste, mas ele não pode interferir. Agora, você se submeter a não buscar mudança, porque você insiste no que está dando errado, aí, desculpa, já não é mais... já é burrice. Então, a gente precisa entender até onde eu estou sendo racional e aonde eu já estou sendo tola. Então, se você está vendo que sua baixa autoestima está cada dia pior, que você não está saindo do lugar, que você não está conquistando o que quer e que precisa resolver isso, não se assuste. Não se assuste. Eu ainda estava hoje com uma cliente dizendo 89% da população é assim. 89% da população é assim. 2% são os saudáveis emocionalmente e os que estão trabalhando para ser são 12%. Então, vamos lá. Realmente, o mundo é dos espertos mesmo. O esperto suficiente para falar, peraí, eu quero mudar. Sim, eu não aceito mais isso, né? Não aceito mais isso, exatamente. Aqui tem uma pessoa falando, parabéns, Sueli, por auxiliar mulheres a resgatar a autoestima e ser feliz. Parabéns, Aline. Deus abençoe sua vida. Parabéns, Sueli! Sueli é demais! Parabéns para a Aline. E obrigado, e parabéns para todos vocês que estão aqui. Obrigado, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Olha, o Ricardo entrou, meu filhão. Que legal. O Wellington.
Gente, bastante gente entrou, tô muito feliz, muito Obrigada, gente, agradecida. aí também que entrou, meus amigos. Os Obrigada, amigos da gente. Aline aqui que entraram, ela divulgou. Gente, semana que vem tem outra história. Eita! Cada dia é uma história mais eletrizante do que a outra. E se eu fosse trazer aqui todos os meus clientes que eu tenho desde 2012, não daria. Mas se tiver alguém me assistindo e falar, ah, Sueli, eu fui sua coach, eu quero participar, pode falar comigo. De repente a gente aumenta mais. Mas a gente já tem para as 2 próximas semanas, tá bom? E o projeto inicial eram 4 lives. Mas a gente vê, de repente a gente faz no Zoom, a gente faz em particular. O meu prazer é fazer com que vocês entendam, através de testemunhos maravilhosos como o da Aline, que é possível mudar, sim. É possível mudar. Essa história de pau que nasce torto, morre torto, é mentira. Você não é pau, então você pode se endireitar. Quem Mas conhece o precisa samba, querer, né? mas tem que querer, tem que querer. Então vamos lá. Para querer, você tem que entender que está doente. Aí vamos Sim, a um outro processo. Para querer mudar, você precisa entender que precisa de ajuda. E se precisa de ajuda é porque não está bem. E não tem sim. problema, não está bem, gente. Isso não é questão de orgulho, não. Isso aqui é questão de inteligência. Reconheço que não estou bem, procuro ajuda, faço o que é preciso e vivo uma nova história. Quanto isso custa? Vai custar. O que eu sempre costumo dizer o seguinte: o que custa mais? O que é mais caro? Você se tratar ou você ficar doente? O que custa mais? Aline, o que custou mais? Você investir numa mudança ou custava mais você ficar naquela vida? Olha, eu vou falar pra você, se eu tivesse que pagar de novo, mais 50 vezes eu pagava. Ai, que maravilha. Obrigada, Aline. Pagava com Essa palavra aqui eu gosto. vou salvar para colocar no Instagram. Pagava. Pagava porque, olha, gente, e isso eu vou falar pra vocês. Às vezes a gente fica, ai, não, mas esse dinheiro eu podia usar pra isso, pra aquilo, pra não sei o quê. Se você não tem saúde emocional, você não consegue fazer absolutamente nada. Nada. Você E quando precisa ter saúde emocional. E quando consegue fazer, faz mal e porcamente, sem prazer, sem alegria, sem aproveitar o que tem. Sim, Coisa exatamente. triste isso, né? Você vai comprar uma coisa, você vai realizar um grande feito e você não tem prazer naquilo, porque a sua saúde emocional está totalmente destruída. Então, não compensa. Aqui o Wellington está dizendo, parabéns, Aline, pela sua participação e superação. Obrigada, Wellington. Obrigada, Wellington. Saudade de vocês. Gente, acabamos aqui. Eu agradeço muito, muito a participação de todos vocês. Entrem no meu WhatsApp. Deixa eu colocar aqui o WhatsApp só para afirmar aqui. Espera um pouquinho. Podia ter E aí, posto. gente, olha, vai mesmo, gente. A Sueli é maravilhosa. A vida de vocês vai mudar. Se você está disposto e você quer mudar, se você tiver uma orientação de alguém, né, e estiver de fato disposto a isso, você vai até o céu. E vai com certeza. Então, pessoal, muito, muito obrigada. Obrigada, Aline, por você ter sido aquela coach Eu que que foi agradeço, maravilhosa. Obrigada porque sempre. ainda é, porque continua mudando, continua lutando. Deixa eu te dizer, o que você não conquistou ainda, vai conquistar depois. Amém. Nunca desista de você, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista de lutar. Você e o seu filho são maravilhosos e vão alcançar muito mais nessa vida e, por fim, a vida eterna. Amém, Tá amém, eu bom? recebo. Um beijo, minha querida. Beijo, Um gente, beijo a todos. obrigada. Obrigada, muito obrigada pela atenção. Um beijo. Que Deus abençoe todos e até a próxima semana. Beijo, Berlange. Beijo todo mundo que tá Amém, aqui. beijo. Beijo, tchau, tchau.